escutar o Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje é sexta-feira, dia 25 do mês de julho, e eu te acolho para a nossa meditação da Palavra de Deus. Estamos na 16ª semana do Tempo Comum, mas hoje é a festa do apóstolo Santiago, um dos filhos de Zebedeu, e que o Evangelho vai fazer referência logo mais. Então vamos escutar o trecho do Evangelho de hoje, São Mateus, capítulo 20. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos, ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. E Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então lhe respondeu: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Então eles responderam: "Sim, nós podemos." E Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles aos quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados com os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deveis ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, na festa de Santiago, a liturgia nos apresenta este Evangelho e que ele nos convida a uma transformação na maneira de pensar, relacionado à maneira de pensar do mundo. E, de fato, a conversão, que tanto se fala na Sagrada Escritura, São Paulo diz que ela é fruto de uma mudança de mentalidade. A força da Palavra de Deus tem o poder de mudar a nossa maneira de pensar. Isso é conversão. Convertei-vos pela transformação da vossa mentalidade, da vossa maneira de pensar. E qual era a maneira de pensar que aqui é evocada? É que o poder está em exercer dominação. O poder, o prestígio, está em ser maior do que os outros. E Jesus evoca que no reino de Deus, os valores do reino, o verdadeiro poder se manifesta naquele que é capaz de servir os outros. Que a verdadeira grandeza se revela naquele que é capaz de servir a outros. E isso, de fato, é um chamado a mudar a mentalidade. De uma mentalidade de dominação, de uma mentalidade de domínio, para uma mentalidade de ser útil a alguém. Aí está o convite, né? Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. E é uma coisa impressionante que na tradição da nossa igreja tem um santo chamado Frederico Ozanam. É um santo francês. E ele escolheu justamente servir as pessoas, aquelas mais necessitadas,
como o caminho para a santidade. Então, se colocar a serviço dos outros. E vejam que o servir, ou o ser servo, ele não significa necessariamente somente fazer algo por alguém, mas inclusive na maneira de enfrentar as situações que a vida coloca diante do mundo. Por exemplo, Santa Teresa de Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus, como nós conhecemos, né? Ela escolheu servir, vivendo com humildade, vivendo com paciência, a relação com as irmãs mais difíceis do convento. Porque existem, né? A nossa vida, imagina como existem pessoas difíceis de relacionamento. No convento também existe isso, são pessoas. Então, Santa Teresinha escolheu servir através de uma relação de paciência, de silêncio e de humildade na relação com as pessoas mais difíceis que ela encontrou no convento. Escolheu, inclusive, fazer as atividades mais insignificantes e aquelas mais desafiadoras. E por esse caminho, ela buscou a santidade. E Santa Teresa, inclusive, Santa Teresinha, é a padroeira das missões, sem nem sair das portas do seu convento. É doutora da igreja e padroeira das missões, né? Da ação missionária, do anúncio do Evangelho. Então, hoje o Evangelho, de fato, nos convida a essa capacidade da palavra de Deus iluminar a nossa consciência e operar ali uma transformação. Certamente, você encontrará ao longo do dia de hoje, né? Talvez relacionamentos difíceis, situações desafiadoras. Escolha servir diante dessas situações e não reagir por impulso ou com violência. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. E aquele que quiser ser grande ou o primeiro, seja o servo de todos. Compartilhe este vídeo, curte e deixe um comentário, para que esta palavra do Evangelho seja proposta a mais pessoas. O Senhor te abençoe, te livre e te proteja de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu parei para escutar o Senhor